E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no Parque Sherlock, um dos parques ao qual é um memorial de uma das guerras que teve aqui nos Estados Unidos, uma das maiores guerras que teve dentro do próprio país, entre a parte do norte do país e a parte do sul do país. A guerra aconteceu devido à parte do norte ter liberado os escravos e a parte do sul dos Estados Unidos não. Devido a isso, a parte do norte dos Estados Unidos começou a ficar mais pobre, porque eles tinham que estar pagando empregado. Por mais que eles continuassem com seus escravos, eles tinham que estar pagando esses escravos para poder estar trabalhando com eles. E a parte sul ainda continuava usando os escravos para poder trabalhar. E a parte sul aconteceu que começou a ficar mais rica do que a parte norte. Então, antes de toda essa guerra, a parte sul dos Estados Unidos era a parte mais rica de todo o país. E devido à guerra, que durou em torno de 3 anos, mais ou menos, a parte ao norte dos Estados Unidos começou a crescer mais, pelo fato de que já estava com mais força em questão de empregos, e a parte sul acabou ficando totalmente prejudicada economicamente, porque os escravos começaram a sair e foi uma coisa que não estavam tão preparados. A parte do norte dos Estados Unidos, as pessoas começaram a descer para o sul. Muitas delas, segundo a história, desceram andando e se encontraram aqui no Tennessee, onde o Tennessee ficou como a linha de meio entre a parte norte e a parte sul. E o Tennessee River, que é o rio Tennessee, foi muito fundamental nessa guerra civil, porque era por ele que entravam as embarcações com soldado, era por ele que desciam as embarcações com soldado. Ranger-led program, Place of Peace, Shiloh National Cemetery, will be starting in 5 minutes at 2 o'clock. Also starting at 2 o'clock will be the showing of Shiloh Fiery Trial. This will be in 5 minutes. If you would like to see the showing of the film, please make your way to the Visitor Center. Esse aqui é um cemitério que fica no parque, que é um memorial. E muito das tumbas que aqui estão, eles não sabem o nome das pessoas. Foram pessoas que, depois de mortas, foram simplesmente achadas e foram somente enterradas aqui. Eu vou dar uma mostrada mais ou menos no tamanho do cemitério para vocês. Tem muita gente aqui que foi enterrado sem saber nome, sem saber de onde era, de onde veio, sem informação nenhuma. Em 2 dias de guerra foram mortos aproximadamente
24 mil pessoas. Então, como eu falei para vocês, muitas dessas pessoas aqui foram achadas e enterradas sem nome, sem saber quem eram essas pessoas. Aqui, pessoal, é um dos capitães das guerras. Ele é do estado de Ohio e ele está enterrado aqui. E como vocês podem ver, mais um monte de outros corpos sem nome. Os que eles reconheciam e sabiam os nomes, tem na pedra o nome ou a informação de quem era. Os que eles não sabiam, só foram enterrados e colocado um ponto de referência em cima, somente essa pedra ou lajota, não sei como falar. A guerra ela aconteceu em meados do ano de 1860 e se estendeu aí entre 3, quase 4 anos aproximadamente de guerra. E essa guerra ela matou muito mais pessoas do que qualquer outra guerra que já houve nos Estados Unidos. Um dos comandantes da guerra, ao nome de Ulysses, ele, depois de ter vencido a guerra, alguns anos depois, ele se tornou presidente dos Estados Unidos. Essa igreja foi construída pelo pessoal da parte do sul perante a guerra, o povo que perdeu a guerra. Esse é o rio, o Tennessee River. Esse rio ele foi muito importante na transposição dos pessoal da parte norte para a parte sul e também do pessoal do parte sul para aqui, para que ocorresse essa guerra. As pessoas vinham de barco, paravam aqui na margem do rio e então prosseguiam para seus camping e para poder nos dias procedente estarem participando da guerra. Muitas dessas pessoas que vinham da parte norte para cá, elas acabavam tendo problemas e até mesmo muitas tinham alguns tipos de doença, pelo fato que na parte de outubro, que é o mês de outono aqui, chove muito e o terreno aqui fica muito molhado, causando muita lama, muitos problemas. E até mesmo algumas pessoas da parte norte acabavam morrendo por não conhecer a terra. Mas, como a parte norte estava com um número maior de pessoas, conseguiram vencer essa guerra e houve aí a liberdade dos escravos. A parte sul, nos anos consequentes, acabou se tornando o território e os estados mais pobres do que a parte norte, ao qual iniciou a libertação dos escravos mais cedo. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa história, curtem o vídeo, comente em algum lugar que você deseja conhecer, alguma história que você deseja saber aqui dos Estados Unidos. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que deseja vir conhecer os Estados Unidos ou até mesmo morar aqui nos Estados Unidos. Valeu, pessoal!